Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E hoje nós teremos como tema o texto A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual. Esse texto ele é muito interessante para que a gente entenda a importância da unidade chamada família. E para que possamos entender e perceber como essa relação de família é essencial para a evolução do nosso espírito, desde lá da antiguidade até hoje. Para a gente conseguir entender melhor isso, como sempre, eu vou fazer uma recapitulação histórica do que é a família, de como ela foi constituída, para a gente entender a importância dela e entender como é que essa unidade familiar ela é ajustada para a nossa evolução. Como sempre, eu vou iniciar refletindo sobre o nome do texto, para a gente começar aqui a filosofar sobre o que ele quer nos ensinar. Primeiro de tudo, o nome do texto é A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual. Então, aqui de parentela, a gente já pensa aqui por que esta palavra foi a utilizada. Espera aí que tem gente entrando ainda. Então, bora lá. Continuando. Como eu falei, um termo parentela foi utilizado aqui. E como a gente sabe, parentela é uma palavra que significa o conjunto de parentes, o conjunto de pessoas próximas, o conjunto de pares. Parentela vem daquela ideia de par, de comunhão, de união. Afinal, o seu pai e a sua mãe formaram um par e deste par surgiu você e seus irmãos. Então, você veio de uma parentela. Afinal, os pares do teu passado fizeram você ser quem você é hoje. Então, a palavra parentela vem da ideia de parente mais ela. A ideia dessa conexão entre as pessoas, elo entre essas pessoas. E se você parar para pensar, você só existe por causa de um monte de pessoas que se conectaram em pares anteriormente, fazendo com que a sua existência fosse possível. Seu pai se uniu à sua mãe, o pai do seu pai com a mãe do seu pai se uniram para formar o seu pai, e puxando mais um pouco, os pais do seu avó, dos seus avós se uniram para poder fazer o seu avô, os pais e os pais e os pais infinitamente até níveis de proporção que a gente nem sabe de onde iniciou. E aí é que tá. É dessa ideia de onde iniciou que eu vou começar aqui a nossa reflexão. Se vocês pararem para pensar lá na antiguidade, quando os seres humanos eles estavam começando a se desenvolver, eles começaram a se unir em grupos. Primeiro de tudo, a gente teve lá, quer dizer, nessa linha cronológica que eu vou fazer, eu vou colocar os caçadores-coletores como primeiro. Primeiro tiveram os nossos ancestrais caçadores-coletores, que eram basicamente grupos de homens e mulheres que saíam por aí catando alimentos e caçando alimentos para se manter vivos. Assim como na natureza, inicialmente nós, os hominídeos lá do passado, vivemos meio que soltos. Basicamente, o homem e a mulher só se uniam para a cópula, só para fazer o sexo e dar continuidade à vida, e geralmente se afastavam, que nem alguns animais também fazem na natureza. Foi devido ao costume do homem e da mulher se unir em uma força só para dar continuidade à sua linhagem que os seres humanos começaram a se desenvolver. Então, observe, a unidade familiar em seu início vinha de uma ideia de a união faz a força. E dessa união entre esses seres, o desenvolvimento se tornava possível. Afinal, agora se tinha um homem que poderia sair, caçar, coletar alimentos, se tinha a mulher
para poder preparar esses alimentos, transformá-los em coisas palatáveis, depois com a revolução, com o fogo e etc. E também tinha essa unidade de proteção às crianças e à continuidade daqueles seres. Segundo, sempre gosto de citar a filósofa Viviane Mosé, os Homo sapiens passaram a ser Homo sapiens a partir do momento que eles começaram a enterrar os corpos. Porque até aquele momento, quando os hominídeos, os animais morriam, o corpo dele ficava lá jogado, vinha algum outro animal e comia aquelas carnes que ficavam lá soltas. Foi a partir do momento que começou a se ter um laço de união, de respeito, de carinho pelo outro, que começaram a se ter o costume de enterrar o corpo do seu amiguinho. Porque ver aquele corpo que antes tinha um significado e um simbolismo para você lá, morrendo e apodrecendo, era doloroso. Então a pessoa começou a cuidar daquele corpo, enterrando ele, ou então embalsamando ele, ou então mumificando ele, ou então fazendo coisas com ele, dando a entender, olha, mesmo você tendo morrido, eu me importo com aquele pedaço de carne que era, entre aspas, você e que era importante para mim. Então, a partir desse momento, os laços humanos eles foram ficando cada vez mais íntimos, num sentido de proteção, de união e de comunidade, de um local comum, onde todos aproveitavam e viviam juntos. Se não existissem os agrupamentos, as primeiras tribos, os primeiros locais onde as pessoas se reuniam, não existiriam os Homo sapiens, não teria a evolução e nós não chegaríamos onde estamos hoje. Porque num local extremamente hostil, ter vários homens com bastante força, com lanças, com capacidade de se proteger, era muito melhor do que ter um homem sozinho caçando sozinho por aí. Então esse instinto de comunidade gerava uma força e uma união que fazia com que nós humanos pudéssemos nos manter vivos. E as mulheres também tinham um papel indispensável. Geralmente as mulheres trocavam informações, elas conversavam entre si de uma forma mais antiquada, é claro, com a forma com que eles tinham de linguagem, e trocavam informações. Não, não come essa planta aí, porque essa planta aí passa mal, dá dor na barriga. E faziam através de gestos e explicações. Ó, não, não come essa frutinha daí. E nessa, o hábito da oralidade, da conversa foi se desenvolvendo. Afinal, eles precisavam comunicar de uma forma mais estruturada o porquê de algo ser ou não perigoso, ou de não ir para tal ou tal caminho, ou então comunicar a forma com que eles iriam cuidar das coisas, separar os alimentos e por aí vai. Então, o instinto de comunidade ele foi essencial para o desenvolvimento dos nossos seres. E a fofoca foi uma das coisas que por muito tempo nos manteve unidos. Afinal, ao fofocar que tinha um tigre dente de sabre em tal parte da floresta, eu estava protegendo todas as outras pessoas que a minha fofoca alcançasse de que não era para ir para aquela região da floresta. Então, inicialmente, a fofoca, que é um costume que até hoje a gente leva, era pelo instinto de proteção, era por um instinto de união, era por um instinto de defesa. Olha, eu gosto de você, eu quero o seu bem, então não coma essa frutinha aí. Não suba nesse galho. Não tome banho naquele rio, que aquele rio afoga. Então, as primeiras interações elas tinham um cunho e um objetivo intuitivo e positivo. Se as criancinhas ali da tribo elas estavam se comportando mal, tinha a fofoca de contar para os pais, olha, tá tendo um comportamento errado, esse comportamento pode chamar predador. Então, esse instinto comunitário, originalmente, era essencial para o desenvolvimento de nós como humanos. E a criação da parentela, de um grupo de parentes, fazia com que esse laço fosse ainda mais intenso. Então, eu não estou protegendo fulano só porque ele é outro caçador da minha tribo, porque ele é meu amigo. Eu estou protegendo fulano porque ele veio da mesma mãe que eu. A mesma mulher que me cuidou, cuidou desse tal fulano. Então, a gente tem uma relação mais próxima de cuidado e de proteção um para com o outro. Essa mulher aí foi que me botou no mundo.
Então eu, junto com esse cara aí que foi cuidado por ela, temos de proteger ela quando acontecer alguma coisa que possa colocá-la em perigo. Então a ideia de parentesco, de união de grupos de humanos, é e foi essencial para a nossa evolução como comunidade. Porque se não existissem grupos fortes, com os laços fortes de união, não se teria o desenvolvimento na nossa raça. Então a parentela corporal física, ela foi construída lá na antiguidade, quando os nossos povos começaram a evoluir, como um meio de proteção mútua e de auxílio mútuo, onde um fortificava e fortalecia o outro. Sem falar, é claro, também as questões genéticas que a gente vai aprender cá mais para frente sobre a importância de misturar genes, de misturar características. Se alguém é muito alto, talvez a seleção de pessoas muito altas ajude a gente caçar melhor, porque pessoas altas vão ter um corpo mais truculento para segurar a caça. Ou então, numa região que precisava nadar bem, segurar bastante o fôlego, as pessoas que tinham um fôlego maior foram sendo selecionadas. E o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo de forma a esse parentesco e essa relação ser essencial para o desenvolvimento da comunidade. Então percebam como todo esse laço originalmente era essencial para o nosso desenvolvimento, essencial para que conseguíssemos fazer coisas incríveis. Porque sem um grupo forte de pessoas unidas com o mesmo objetivo se protegendo, éramos fracos e acabávamos caindo. Tanto que desde a antiguidade a gente vê esse costume das famílias. A família tal, e dá um sobrenome super importante, a família Bragança, a família Habsburgo. Por que essa ideia de família e de nome para uma família também era importante? Porque isso criava um instinto de identificação com um grupo. Aqui a gente vê, por exemplo, grupos políticos. Eu sou do partido tal. E essa identificação da ideia de que eu penso de tal forma, entendo o mundo de tal forma e creio que tal forma seja a melhor de conduzi-lo. Mas na antiguidade, os nomes das famílias, o sobrenome de uma família, tinha associação com geralmente o seu trabalho, ou então com o seu objetivo social. Por exemplo, muitos dos nomes russos são nomes das profissões, geralmente nomes que terminam com sky no final. O nome, a palavra anterior é o nome da profissão da família. Muitos nomes alemães também. Tinha um nicho aqui do Brasil que o sobrenome da família dele era basicamente alfaiate em alemão. Então, através do seu nome, você pode ter uma ideia de onde você veio. Por exemplo, eu sou da família Ramos. Ramos tem várias origens. Tem uma origem, por exemplo, associada à Bíblia, de que provavelmente minha família era uma família de clérigos, de católicos, de pessoas associadas à religião desde a antiguidade. Ou então, devido ao período da escravidão, muitos dos negros que foram libertos da escravidão pegaram nomes da Bíblia para poder se referir a eles. Por exemplo, pessoas da família Oliveira eram porque provavelmente vieram de regiões onde tinham muitas oliveiras. Pereira, muita pera. Por aí vai. Então, observe, esse instinto de grupo e de um trabalho associado a esse grupo chamado família também é muito antigo. Se a minha família era boa no trabalho de ser artesão, aquilo era algo que vinha da minha descendência e que eu tinha de continuar trabalhando como uma forma de manter a minha família e meu grupo no mundo. Eu sou do grupo dos artesãos, eu sou do grupo dos políticos. Então, toda essa parentela, toda essa unidade, desde a antiguidade, é essencial para o desenvolvimento de um grupo durante aqui essa vida de encarnado. E como a gente sabe, a nossa encarnação ela nunca acontece por acaso. Você encarna na família certa, no contexto certo, no tempo certo. Então, se você nasceu em tal família, que tem as características de ser, sei lá, uma família de artesãos, é porque você tem que ter uma vivência associada à arte e a trabalhar manualmente
para que você possa aprender e evoluir e se desenvolver. Então a sua parentela, a família que você nasce, sempre tem um objetivo. Ah, porque meu pai é do jeito que ele é? É porque as características que seu pai tem iriam te passar determinados valores ou então determinados traços de comportamento que podem ser bons para a sua evolução como espírito. Tanto os traços positivos quanto os traços negativos iriam influenciar a que você viesse ter uma personalidade, uma forma de ver a vida, de lidar com ela, que faria você vivenciar de uma forma onde os seus karmas e dharmas estivessem sendo trabalhados, pagos e ampliados. Se a sua mãe te passava determinados valores na infância, é porque era para você ter nascido nessa família, com esse contexto, com esses valores, para que fosse formada a pessoa que você é. Que nem eu falei lá nas palestras sobre a antroposofia e os ciclos da vida, onde eu falei que durante o período da infância barra adolescência, a nossa família constrói e constitui quem nós seremos. E durante a vida adulta, é uma função barra obrigação nossa desconstruir as coisas negativas que a nossa família colocou na gente e reconstruir coisas positivas para o nosso futuro e para o nosso desenvolvimento. Então a ideia de parentela corporal, ela está profundamente ligada com aquilo que você veio para fazer nessa vida, o que você veio aprender nela e o que você tem que desenvolver nela. Não foi por acaso que você nasceu nessa família onde você sempre briga com seu irmão. Alguma coisa tem nisso. Ou o seu passado encarnacionista com esse irmão, ou as suas vivências com esse irmão até nessa encarnação, ou então o fato de você ter que aprender alguma coisa com a personalidade difícil dele, sempre terá um motivo. Muitas das vezes os espíritos explicam, às vezes, pessoas que se odiavam nascem como irmãos para um aprender a amar o outro, para um aprender a defender o outro. Às vezes nasce como pai e filho, mãe e filha, exatamente para nessa convivência meio que se forçar a lidar com o outro, a pagar débitos que tem com o outro. Tudo bem, às vezes são encarnações extremamente tóxicas, que fazem muito mal, são mães narcisistas, são filhos problemáticos, filhos que vão para a droga, que fazem a família inteira sofrer com as atitudes errôneas, que roubam, mas é aquilo que o seu contexto familiar precisa aprender de alguma forma para evoluir. Então, a constituição da parentela corporal que você vai ter durante a sua vida, ela é extremamente bem pensada. E em vários livros espíritas isso é pensado e explicado. Geralmente nas famílias vem alguém mais evoluidinho e outro mais atrasadinho. Por quê? Porque o atrasadinho vai testar se o evoluidinho é evoluído mesmo e ver se ele não vai cair no erro de ser igual ao erradinho. E o evoluidinho, com seu exemplo evoluidinho, vai mostrar o erradinho e no que ele precisa mudar e ser diferente. E lembrando, se você for um certinho, evoluidinho, arrogante, prepotente, etc., você pode acabar se tornando mais atrasado do que o erradinho. E se o erradinho se dedicar a se tornar uma pessoa melhor, estudar, aprender, ele pode te ultrapassar. Então, não venha achando, eu sou evoluído da minha família. Que você se engana, que o seu ego já te pegou aí nessa brincadeira. Então, sempre as famílias, elas têm constituições de afinidade e desafinidades. Sempre tem aquele filho que é o favorito, ou então o filho que é o problemático. Sempre tem um queridinho, o amado. E essa relação, ela é construída de várias encarnações, de várias vivências na Terra. E aí que entra a parentela espiritual. Ao mesmo tempo que nessa vida você é filho de sua mãe e de seu pai, você já foi filho de outros espíritos que em outros momentos foram seus pais. Ou você já foi talvez pai da sua mãe, pai do seu pai. E existe toda uma parentela espiritual ao redor da sua família, que é a sua ascendência, as pessoas que vieram antes de você. Os espíritos dos seus avós às vezes estão te protegendo, estão ajudando no desenvolvimento espiritual da sua família, se eles alcançaram bons níveis espirituais no plano kármico.
Espíritos de relacionamentos antigos seus podem vir atrapalhar a sua vida ou ajudar a sua vida, caso sejam espíritos que evoluíram. Então temos também toda uma parentela espiritual ao nosso redor. Por isso que na visão espiritual, ciúmes, possessão é besteira. Porque hoje, nessa vida, você pode estar casado com fulano ou fulana, mas na próxima encarnação, tu vai se casar com outra pessoa. Talvez fulano nem encarne de perto de você. Talvez você pegue encarnações distantes um do outro. E você vai encontrar outra pessoa e se relacionar com outra pessoa e tá tudo certo. Então, para que essa possessão toda? Este é o meu marido, minha mulher, minha namorada. Se daqui a um tempo a vida vai passar, as coisas acontecem, aquele romance às vezes acaba. Outro tema interessante é falar aqui, citar essa ideia de chama gêmea, alma gêmea. O espiritismo é bem nítido. Não existe uma alma gêmea, uma chama gêmea. Você é um espírito completo. Você não precisa de algo para vir te complementar. Seu espírito, ele é homem e ele é mulher ao mesmo tempo. Porque você pode encarnar homem e você pode na próxima vida vir como mulher. Essa chama gêmea, essa alma gêmea, foi distorcida durante a história e as pessoas desaprenderam. Mas na verdade, se hoje você é homem, tecnicamente a sua parte feminina, que seria a sua chama gêmea, sua alma gêmea, está aí no seu inconsciente, está aí no seu cérebro, está aí no seu espírito e você não acessa e você não se conecta com ela. E se você é mulher, a sua chama gêmea, a sua alma gêmea, seu lado masculino está aí dentro de você. Quando você se relacionar fisicamente com outro homem, com outra mulher, temporariamente você estará aprendendo com outra pessoa, com outro espírito, mas você é inteiro sozinho. Não tem como outra pessoa fora de você ser sua chama gêmea, sua alma gêmea. Pode ser um espírito afim, pode ser um espírito muito parecido, que tem gostos parecidos, mas sua alma gêmea, chama gêmea de jeito nenhum. Porque a sua chama gêmea, alma gêmea é você mesmo, essa sua parte inconsciente. Lá na psicologia analítica junguiana, chama-se de ânima e ânimos. A parte inconsciente do homem feminina se chama ânima e a parte inconsciente da mulher masculina se chama ânimos. Por isso que é através da meditação que você vai se conhecer, se entender, se perceber e encontrar essa sua parte interna de amor próprio. Então não ache que é com alguém de fora que você vai se resolver e que você vai chegar no seu auge e que você vai ser feliz. É com você mesmo por dentro. Tanto que essa linha da psicologia, que é a psicologia analítica junguiana, diz o seguinte: eu aqui, se eu começar a namorar com uma moça, essa moça provavelmente vai ser uma projeção. Vai ser muito parecida com essa minha parte feminina interna. Porque eu, aqui enquanto encarnado, estou sempre buscando alguém que me complemente com essa minha parte inconsciente que não encarnou, que não está aqui em mim. Então, no seu relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa, você está refletindo, na verdade, o seu relacionamento com você mesma, com você mesmo. Se você vive brigando com seu marido, na verdade você está em briga com você mesma e não percebe. Se você vive brigando com a sua esposa, com a sua namorada, é porque você está em briga com você mesmo e não percebe. Se você sente muito ciúmes pelo seu marido, pela sua esposa, é porque na verdade você tem ciúmes de você mesmo. Você queria dar mais atenção e mais carinho a você, mas como você não se gosta, você quer dar toda a atenção, carinho e ciúme a essa pessoa de fora. Quanto mais ciumento você é por alguém, menos sinal de amor próprio você tem. Na verdade, esse amor, essa obsessão que você tem por essa pessoa de fora de você, é porque você não se ama de verdade por dentro. Pode estar parecendo aqui meio abstrato, meio confuso, mas quem for pesquisar depois de estudar melhor vai entender que o que eu estou falando tem muito sentido. Nós, seres humanos, somos extremamente egóicos. Se eu me apaixono por uma moça, é porque ela tem características que eu gosto nela. Então eu não estou apaixonado por ela. Eu estou apaixonado pelo prazer que ela me dá por ela ser parecida comigo. Então, no final, eu amo nela o que ela tem de mim.
E ela é uma projeção minha porque ela tem coisas parecidas com o que eu desejo ter em mim e não tenho. Percebam os relacionamentos. Geralmente o homem muito bruto, muito animalesco, muito racional, acaba se relacionando com quem? Uma moça muito doce, muito gentil, muito amorosa. Que às vezes também é muito emotiva, muito possessiva, meio doida. E um acaba equilibrando-se com o outro. Então, a pessoa com que você se relaciona, a pessoa com que você tem interesse, com que você tem desejo, ela fala muito sobre você. Geralmente nós buscamos no nosso companheiro ou companheira aquilo que a gente não tem. Se a gente é muito fechadinho, caladinho, a gente vai querer uma pessoa que seja falante, interativa, porque ela é o que tem aquilo que a gente não tem. Se a gente não se confia muito, a gente vai querer ter uma pessoa que é muito confiante do lado, porque essa pessoa vai nutrir aquilo que a gente não é. Se você tenta ser evoluidinho, certinho, pode acabar que você interessa por uma pessoa atrasadinha, porque você sente a vontade de ajudar ela também em se desenvolver. Se você quer muito cuidar do seu companheiro, cuidar da sua companheira, é porque no fundo você não cuida de você. Você não ama você. Então, parem com essa ideia de chama gêmea, de alma gêmea. Sua alma gêmea é você. Eu não estou dizendo que você não pode se apaixonar por ninguém, que você não pode namorar, que você não pode casar. Faça o que você quiser. Cada um arruma o problema que gosta pra vida. Mas o que eu estou dizendo é, tente perceber até no seu relacionamento, ou nos namoros e relacionamentos que você já teve, o que isso está lhe ensinando. As coisas que mais você se irrita no seu companheiro são coisas que, na verdade, você tem que trabalhar em você. E coisas que você também faz e não percebe. As coisas que mais te irritam na pessoa que você se relaciona são as coisas que você também faz. Só que você faz de outras formas, você dá outras desculpas. E com você tá tudo certo fazer. Porque você manipula a realidade para você ser o lírio do campo que nasceu sem ser semeado. A coisinha maravilhosa. Porque você nunca está errado. Porque você tem vários motivos para estar fazendo tudo o que você faz. Mas o outro está sempre errado. Então, até a união do relacionamento homem-mulher, ou então homem com homem, mulher com mulher, façam o que quiser, eu não tô nem aí, são relações que constroem e constituem a unidade chamada família. Porque, através da união, do cuidado e do respeito mútuo, cria-se este novo ciclo de amor e de romance que acaba criando uma nova unidade chamada família, onde um cuida do outro, onde um respeita o outro e, por fim, através dessas trocas, ambos vão evoluindo. Então, pare e pense: você tem um filho, você tem uma filha? Porque de todos os espíritos que poderiam ter vindo no mundo, essa é a minha filha. Esse é o meu filho. Porque de tantas pessoas com tantas personalidades, o meu filho me trata dessa forma ou minha filha me trata dessa forma? Porque eu sou tão chorão, chorona e minha filha, meu filho é tão racional, firme. Onde esse jogo de contrastes me ensina? Onde? Porque eu preciso desse ser para evoluir. Porque ele, e não nenhum outro, veio como meu filho ou minha filha. Tá, eu não me dou, eu brigo, tanto faz. Mas por que esse espírito então veio para mim? Para me testar em quê? Eu poderia ser mãe de todo tipo de espírito, de um espírito idêntico a mim. Afinal, a lei da afinidade está aí. Eu poderia ter atraído uma pessoa com os mesmos gostos, os mesmos interesses. Mas por que veio esse tão diferente? E o que ele quer me ensinar? O que eu tenho de aprender? O que eu tenho de mudar? Porque eu vejo o mundo da forma X e essa pessoa veio querendo ver o mundo inteiramente da forma Y e por que isso tanto me incomoda? Será que às vezes eu não preciso ser um pouquinho mais Y? E será que ele não veio na minha família exatamente para aprender comigo a ser um pouquinho mais X?
Tá, eu não consigo mudar essa pessoa. Meu marido, minha filha, meu filho, eu não consigo mudar minha esposa. Então o que é que eu faço, Francisco? Mude a você. Não tá dando certo? Caia fora, pule, siga teu barco, encontre outra pessoa. Ou então se adapte, melhore, mude. Se a pessoa não quer evoluir, evolua sozinho. Faça o que quiseres. Faça o que quiseres, que há de ser o todo da lei. Mas evolua. Aprenda. Não coloque a culpa toda na pessoa apenas. Veja que você também tem culpas e que você não as assume. Então, através dessa interação, desses grupos de parentela, é que nós evoluímos. Por exemplo, se a gente for expandindo, tem um grupo da família Ramos, dando meu sobrenome como exemplo. Mas a minha família Ramos, ela nasceu em tal cidade, em tal bairro. Então, além de estar na família Ramos, eu estou na família do bairro tal. E eu tenho coisas para aprender com esses meus coleguinhas de rua que eu brinquei, com esses meus coleguinhas de sala, de escola que eu cresci junto, com esses coleguinhas de bairros chamado cidade que eu nasci junto, com esses coleguinhas de estado chamado Bahia que me fazem ter uma forma de falar, um trejeito, uma forma de ver o mundo, um sotaque, que estou num conjunto de estados chamado país que me faz falar de uma forma, que foi colonizado de um jeito e me faz ser desse jeito. Porque eu nasci no Brasil e não na Europa? Porque eu não nasci alemão? Porque eu não nasci americano do norte, estadunidense? Porque eu não nasci, sei lá, na Noruega? Porque eu não nasci na África? Porque aqui, logo aqui, é onde eu tenho mais a aprender. E como essa parentela, esse grupo, esse local onde eu estou me ensina? E aí o texto agora vai discorrer brilhantemente sobre tudo isso, sobre todas essas camadas de reflexão que a gente tem que pensar e de todas as outras famílias que nós nos colocamos. Eu posso me colocar na família do torcedor do Vitória ou do Bahia. Posso me colocar na família do político tal, da ideologia tal. Posso me colocar no grupo do trabalho A, do trabalho B. Eu posso me colocar no grupo do WhatsApp do prédio e caçar confusão com todo mundo. Eu posso fazer inúmeras coisas, mas todas elas estarão me ensinando algo. E é nessa relação de parentela que a gente evolui. Inclusive, eu acho sempre bom citar que aqui no Livro dos Espíritos, quer dizer, lá no Livro dos Espíritos, tem um trecho que fala sobre os monges e sobre a vida monástica e sobre as pessoas que se isolam nas florestas, se isolam de suas famílias, se isolam do convívio, etc, etc. E aí o Livro dos Espíritos vai lá e bate e sacode na cara e diz assim: é fácil você se dar bem com todo mundo se você se isola, se você não convive em sociedade, se você vive afastado de todo mundo. Porque se você não tem que conviver com pessoa chata, pessoa arrogante, pessoa prepotente, é super fácil você ser uma pessoa tranquila e calma. Mas é na interação que realmente você aprende. Eu não estou dizendo que é para você ficar grudado na pessoa tóxica que te faz mal, não. Mas eu estou dizendo que você tem que aprender nessas relações de vida que estão por aí. Eu não estou dizendo que se sua mãe é narcisista, se seu pai é narcisista, se seu pai te fez mal na infância, você tem que ficar perto dele, não. Mas reflita por que você teve de passar por isso e por que outras pessoas não passaram. Entenda tudo isso e questione-se. Esse é o momento de realmente me isolar e me afastar dessa pessoa pelo meu bem, para eu me reestruturar? Ou é o momento de eu refletir, tentar aprender, entender o que esse instante tem para me ensinar? Logo digo, eu sou a favor da pessoa se afastar e se cuidar. Porque não adianta nada ficar perto de alguém tóxico que te faz mal. Mas repense também o que nessa toxicidade você aprendeu. Porque às vezes, se você tem problema com todo mundo, você que é o problemático. E você não está querendo assumir. Então, sempre bom refletir. Sempre também gosto de contar uma história que eu vi numa palestra da Monja Coen, que ela conta a história seguinte,
que lá eles têm a Sangha, que é o nome dado ao grupo de monges que se reúne para estudar o budismo, etc. E que sempre aparecem pessoas novas querendo participar, querendo fazer os votos monásticos e tudo mais. E ela contou que uma vez chegou uma moça no mosteiro que ela era muito problemática. A monja vai contando, rindo, explicando, tentando ter compaixão, tentando explicar e tudo mais, mas ela deixa bem claro, olha, era uma moça muito problemática. Nós usávamos todos os votos, todos os aprendizados, todos os conhecimentos para se relacionar bem com ela, mas ela era problemática. E a gente tentou de todo jeito adequar ela à sanga, adequar ela ao nosso grupo, a fazer ela participar, aprender, mas ela era muito difícil de lidar. E aí ela conta que essa mulher ela passou por um período de adaptação muito intenso, que depois ela foi melhorando, que depois ela foi começando a praticar, meditar e ela se tornou uma pessoa menos tóxica, menos difícil de conviver. E ela mesma foi começando a assumir, realmente eu era problemática, eu realmente irritava as pessoas, eu realmente é, gerava problemas. Ela fez até terapia, começou a tomar remedinho, pá, e melhorou. E aí a monja conta uma dessas histórias muito engraçadas que ela diz o seguinte: como vocês sabem, a base do budismo é a meditação. Você deve meditar todos os dias, refletindo sobre sua vida, sobre sua existência e aprendendo a ter paciência com os outros. E uma das coisas que eles mais nos ensinam e que eu também repasso aqui a vocês nas palestras é o hábito da meditação e da respiração consciente, que eu sempre faço no início e no fim das palestras, que é parar, respirar fundo, segurar o ar um pouquinho e soltar lentamente. E eu já expliquei aqui inúmeras vezes os efeitos biológicos da paz, da tranquilidade que isso nos traz. E aí, enfim, como esses monges já estavam vivendo há um bom tempo juntos lá nessa sanga, eles já tinham uma convivência legal, um respeitava o outro, um lidava com o outro, e essa moça chegou, que nem eu falei, super problemática. E até monge, obviamente, iria se irritar com uma pessoa que só causa discórdia. Então, até os monges começaram a meio que tentar reclamar entre si. Essa pessoa realmente é difícil. Mas eles também têm votos de nunca criticar, de nunca apontar o dedo, de nunca fazer nada contra o outro, de tentar acolher, de tentar ter paciência. Porque se eu me irrito com o outro, esse outro tem algo a me ensinar. Daí é dito que, que a monja tentou adaptar essa moça a vários locais e sempre os monges vinham reclamar para ela: ó, oh, monja, tá difícil aqui, tá complicado, etc, etc. Aí a monja falou que ela resolveu colocar essa moça problemática para trabalhar exatamente com um dos monges mais antigos do local. Um monge que já estava há muito tempo na prática, que já era muito paciente, que tinha muita tranquilidade e tudo mais, e botou ele para trabalhar com ela, já que ela acreditou: olha, fulano tá aqui há anos, ele vai dar um jeito de lidar com ela. Daí ela falou que um dia os dois estavam andando pelos corredores conversando de vários assuntos, risonhos, brincando, tal, se divertindo. E aí que a monja chegou nele e falou assim: "E fulana, como é que tá sendo lidar com ela?" Aí ela disse que a feição do rapaz que estava toda alegre, risonha, do nada ficou gélida, fechada, séria, que ele olhou profundamente nos olhos da monja Coen e falou assim: eu nunca respirei tão conscientemente em minha vida. E aí todo mundo na plateia se acabou de rir com a situação, porque imagine que tipo de pessoa não era maravilhosa, essa grande mestra da paciência, a ponto do monge falar assim: eu nunca respirei tão conscientemente na minha vida. Então, parem para pensar aí. Talvez você seja a respiração consciente de alguém. Então, tente também se tornar uma pessoa melhor, porque às vezes o problemático da família é você e você não quer aceitar. Acabei de sacudir seus braços e dizer acorde. Para quem for, foi. Para quem não for, se vira e respira aí. Então, tentem entender as convivências e as conexões que a família nos oferece. Tente entender por que você convive nessa família, qual a sua missão e a sua função nela, e respire conscientemente quando o mestre da paz e da paciência interior da sua família é chamado seu irmão, seu primo, seu tio chato, sua mãe problemática.
aparecer na sua vida, lhe ensinando a magia da paciência, da calma e da paz interior. Porque esta pessoa veio exatamente para isto, para lhe ensinar a chegar no estado búdico da alta paciência, de não enfiar a mão na cara desta pessoa com toda a paz e amor e compaixão que a grande Kanon Bodhisattva teria. Então, brincadeiras à parte, o que eu quero deixar bem claro e bem gravado na mente de vocês é: aprenda com tudo isso. Às vezes, é a família trabalho. Naquele trabalho que você tem aquela pessoa chata, que quando chega todo mundo fecha a cara, que os risos se apagam, que todo mundo fica estressado porque aquele grande mestre da compaixão, aquela grande pessoa que te ensina a ter paciência chegou. E a monja até brinca nessa palestra que eles começaram a chamar ela de mestra da paciência. Não debochando, não falando, como fulano é horrível, mas sim no sentido de, poxa, a gente estava tão acostumado a viver bem, conviver bem conosco aqui, que essa moça precisou aparecer aqui para a gente perceber o quanto a gente ainda tinha de aprender a meditar sobre a paciência com os outros. Então, de novo, deixo bem claro essa reflexão para vocês. Se tá todo mundo bem na família e chega um fulano de tal e todo mundo começa a desandar, porque essa pessoa é a grande mestra da sua vida. É com ela que você irá transcender e se transformar. E assim aprender muito sobre a compaixão com o outro. De novo, se você não estiver conseguindo lidar com esse mestre da paciência, não teste sua paciência a ponto de querer voar em cima dessa pessoa e virar você um mestre da violência. Não chega tanto. Mas aprenda e tente vivenciar o máximo que essa experiência intempestiva tem a lhe ensinar, enquanto você conseguir tolerar esta tal proximidade. Então, aqui, aproveitando que ainda tem uns minutinhos, vou ler um pouquinho do texto para ninguém dizer que eu só li o título e fiquei falando um monte de coisa, porque realmente eu acabei de resumir todo o texto para vocês nessa palestra. Esse texto aqui é um dos textos que eu jamais li aqui em palestras, porque sempre aparece alguém me pedindo: Francisco, me explica por que eu tive que nascer nessa família tão problemática. E eu sempre falo os temas aqui de acordo com o que o pessoal me pede. Então, se eu estou falando aqui da família e das maravilhosas pessoas que existem na nossa família, é porque, de novo, alguém está pedindo esse conselho. E eu tenho certeza aqui que pessoas que estão aqui há mais tempo, lá desde o início da pandemia de 2019, já ouviram eu interpretando esse texto aqui umas 5, 6 vezes, pelo menos, e ainda assim aprendem e relembram com algum mestre da paciência da família. Então, tenho certeza que Simone, Francilene, Maria José, essa galera que está aí há mais tempo, Bruna, etc, 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 sabem que eu já expliquei esse texto aqui e que sempre é uma reflexão, sempre dá para você lembrar de um familiar e pensar: rapaz, é meu mestre da compaixão, é minha mestra da compaixão e da paciência. Então, bora lá, lendo rapidinho. O texto diz o seguinte: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Então, não está dizendo, o fato de você ter nascido numa família não forçosamente faz com que você seja dessa família, no sentido espiritual falando. Sua família, ela tá muito associada à energia. Às vezes os seus amigos, que são parecidos com você, são mais família do que a sua família de sangue. Mas é na sua família de sangue que você tem muito a aprender e é na sua família amigos que você também tem muito a trabalhar e relembrar. E aí continua. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O que é que isso quer dizer? Você, esse seu corpo de carne aí, nasceu da sua mamãe e do seu papai. Mas o seu espírito já vinha e já existia muito antes de sua mamãe e seu papai resolverem fazer umas brincadeiras diferentes. Então, o seu espírito ele tem toda uma história e ancestralidade que faz parte de quem você é. E aí continua. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corporal. Tem uma filosofia que diz que o nosso corpo é como se fosse um carro. Por quê?
Porque parei para pensar, quando você entra num carro, esse carro te ajuda a te locomover daqui para ali, depois você sai desse carro e segue sua vida, correto? Seu corpo físico é a mesma coisa. Você entra aqui nesse corpo de carne, que é como se fosse um carro, passa 90, 100 anos, 200 para as pessoas que estão aqui ouvindo essa palestra, se é que vocês querem viver 200 anos, e depois saem do carro e voltam a passear em outros locais. Então, observe, aqui é temporário e você está aqui para aprender. Lembre-se sempre disso. É para aprender. E aí continua. Cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual, conhecimento, leitura, aprendizado e moral, respeito ao próximo, compaixão, amor, carinho do filho para progredi-lo e fazê-lo progredir. Então, tanto o pai aprende, quanto a mãe aprende, quanto o filho aprende, quanto os irmãos entre si aprendem e muito mais. Então, existem vários níveis de conexão nas relações familiares. E de muitas formas nós aprendemos com tudo isso. Às vezes uma família está toda brigada, mas nasce uma criancinha, todo mundo volta a conversar pela criancinha gentil, brincalhona, que consegue conectar todo mundo de volta. Então, às vezes, o espírito nasce também com a missão de unir a família, de unir as pessoas. Às vezes é o filho que gosta da tia e que conversa com essa tia e une de novo essa tia que não falava mais com a irmã. E por aí vai. E ele continua. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, o que eu já expliquei. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Então, você também pode odiar, nem eu já expliquei, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Então você às vezes tem que passar a vida inteira tentando aprender a amar seu irmão, sua irmã, sua tia, seu parente que você não gosta. Não são as da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e de comunhão de ideais. Nem eu falei agora há pouco, às vezes seus amigos são mais sua família do que sua família, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue, melhores amigos, pessoas próximas, sinceras, amorosas uma com a outra. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias em todas as famílias. Problema moral que só o espiritismo pode explicar através da pluralidade das existências. Então, só com essa visão reencarnacionista que a gente consegue entender por que tem tanta briga, por que tem tanta confusão, por que as pessoas são tão diferentes. Há, pois, duas espécies de família: a família dos laços espirituais e as famílias dos laços corporais. Duráveis as primeiras, que são as dos laços espirituais, elas se fortalecem e se purificam a cada reencarnação do espírito. Então agora eu vim como filho, na próxima encarnação eu posso vir como pai, na próxima eu posso vir como irmão, e cada vez mais forte esse laço de união fica. Através das várias migrações de alma, as segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas das vezes se dissolvem moralmente. Então, a de carne, a família da carne, se eu não tiver afinidade, eu posso não ver mais. Eu lembro de um livro que eu li, onde tinha um casal que sempre concordava em tentar encarnar junto. Obviamente, como eu expliquei aqui durante a palestra, não era todas as vezes que eles conseguiam ficar juntos. Mas eles tentavam sempre e se gostavam bastante. Aí já deve ter gente romantizando. Então é ele o meu. Eu sempre concordo com ele para encarnar. Não é, não é. Se fosse, estava dando tudo certo, vocês estavam se amando, se cuidando. Não é assim. Laços de afinidade verdadeiros são fluidos.
dá tudo certo, um respeita o outro, um gosta do outro, um fica perto do outro, um tem carinho pelo outro, um ajuda o outro a evoluir. Se essa pessoa que você pensou aí não é assim, não é ela. Não é, acabou. Mas o livro vai contando o seguinte, que esse casal sempre tentava encarnar perto um do outro e um tentava sempre ajudar o outro a evoluir. Então, às vezes, a mulher errava muito, ela ia para um umbral, o cara conseguia evoluir um pouquinho, ele puxava e tirava ela do umbral. E eles encarnavam juntos. Às vezes a mulher via e ela evoluía mais um pouquinho e puxava também esse rapaz. E um ia cuidando do outro. E isso ia ajudando nesse processo de desenvolvimento deles. Mas ao mesmo tempo, chegou um momento onde o cara começou a errar tanto e a mulher começou a evoluir tanto que eles se desencontraram, que não dava mais para encarnar um próximo do outro e que a mulher foi para esferas superiores, encarnou em outros planetas e o cara continuou aqui na Terra. E também tem livros que eu já li que era o contrário, o cara só evoluía, a mulher só ficava para trás, virava obsessora dele e por aí vai. Então, de novo, tente sempre ser o que está evoluindo. Tente ser sempre o que está aprendendo, o que está se melhorando. Não se prenda a pessoas que não valem a pena. Foque no seu desenvolvimento. Que quando a gente melhora a nossa energia, coisas melhores acontecem para nós. Sinto muito, não dá para eu continuar aqui. Agora a gente vai passar para as perguntas e a prece de encerramento. Fiquem até a prece de encerramento, não custa nada. E é um momento onde a gente firma a nossa egrégora e faz uma oração por todos nós. E de resto, eu agradeço muito a oportunidade. Eu espero que vocês consigam entender cada vez mais os laços da família e os laços espirituais, os laços da amizade e todos os outros tipos. E como sempre, eu desejo profundamente que o sucesso seja a única possibilidade em suas vidas.